Desde ontem à noite, eu estava aqui na redação e na preparação do material para o dia seguinte, tudo que ia acontecer na manhã aqui da Rádio Bandeirantes, e aí chega a informação de que um novo apagão tinha acontecido de maneira quase que total no estado do Amapá. Depois de tudo que a gente vem falando em todos os programas, o tempo todo, né, Rui? Tudo aquilo que foi vivido pelo cidadão daquela região do país. E a gente não imaginava que teríamos um outro capítulo tão devastador como esse de ontem e a sequência de não soluções que a gente tem acompanhado. O Ian Boechat, jornalista, repórter da Band, foi ao Amapá e nos dá o prazer da visita dele aqui no nosso estúdio. Tudo bem? Como é que vai, Ian? Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, meu amigo querido. Colega dos tops. Sou fã, colega, tenho um privilégio de trabalhar, compartilhar reportagens com o Ian, que já foi no Brasil com Z, está aqui no Acontece conosco. E você que está acostumado com guerra no Oriente Médio, agora enfrentou uma outra guerra aqui, no Amapá. Como é que foi essa experiência, hein, Ian? Eu tive lá alguns dias, né? Fiquei bastante impressionado com o que vi no Amapá, especialmente todo o setor de infraestrutura do estado, né? A gente está acostumado a ver aqui na região sudeste, em outras partes do Brasil, miséria, pobreza, falta de infraestrutura, descaso do poder público, mas acho que lá é um degrau acima, digamos assim, ou um degrau abaixo, né? Eu acho que talvez toda essa questão do apagão seja apenas um ponto dentro de vários problemas que existem no Amapá. E ficou muito claro durante todo esse processo que houve total descuido por parte da empresa e também dos órgãos fiscalizadores, né? Não houve nenhum cuidado, não havia nenhum sistema de redundância. E as pessoas lá estão muito cansadas por estarem vivendo uma situação como essa durante tanto tempo, né? Ô Ian, diante de tanta fragilidade que você disse que pôde observar, né? Não são poucas as mazelas que você teve a oportunidade de vivenciar. As pessoas esperavam algo desse tamanho? Que em algum momento poderia acontecer? Elas tinham informação suficiente para saber que esse flagelo poderia ser desse tamanho? Acho que não. As pessoas ficaram surpresas. E você percebe isso principalmente pela escassez de geradores. Eu, como a Sônia falou, tive em várias regiões do mundo em que a questão da energia é um problema crônico. Inclusive em países produtores de petróleo, mas que estão muito acostumados com a guerra e a infraestrutura muito debilitada. Quando você chega em regiões onde as pessoas estão preparadas ou esperando algo desse sentido, você vai encontrar muitos geradores, pequenininhos, portáteis, e lá não tinha. Ou seja, claramente as pessoas não estavam preparadas para isso. De alguma forma, as pessoas parecem naturalizar toda a falta de infraestrutura que tem no estado, né? E diferenças brutais entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres, né? Mesmo de Macapá, que é a capital. E o que a gente viu nas reportagens do Ian, Ronald, Zaidan, muitas cenas comoventes. E eu queria fazer, eu sempre, enfim, a vivência do repórter, aquele bastidor, várias cenas te tocaram o tempo todo, mas qual foi aquela que você fala, meu Deus, que situação, que drama, o que eu vou fazer para ajudar? Interessante quando a gente tem a possibilidade de ir até o local e ver o que está acontecendo de fato, para a gente entender, né, o que as pessoas sofrem. Antes de sair daqui, eu ficava pensando muito na dificuldade que as pessoas tinham com comida, nas dificuldades que as pessoas tinham com alguns pequenos luxos, como ver televisão ou coisa desse tipo, né? Enfim. Mas, na verdade, o grande problema para as pessoas lá, que elas sempre reclamavam, era o fato de não conseguir dormir à noite, por conta de um calor excessivo, muito mosquito. Então, o drama das pessoas, as pessoas relatavam, eu não consigo dormir, estou esgotado. E as mães relatando, passando a madrugada inteira abanando os filhos para que os mosquitos não mordessem e eles pudessem ter um pouco de sono. Que drama, meu Zaidan, Deus. o Ian Boechat está conosco. Oi, Ian, boa tarde. Eu tô aqui à distância e só quero dizer que o Ian Boechat, além de ser um repórter de antologia, né, ele tem uma qualidade que, infelizmente, tem se tornado rara. Ele escreve bem. Tem um texto muito bem. bom. Muito obrigado. Muito bom. Agora, eu vi aqui uma nota do Ministério de Minas e Energia em relação ao que aconteceu ontem, esclarecendo que o fornecimento apresentou instabilidade com desligamento e interrupção às 20h27, 8h27 da noite, incluindo o transformador da subestação de Macapá.
E aí, no processo de retomada do fornecimento, houve 2 novos desligamentos, um às 9h03 da noite de ontem e outro às 9h20. Às 9h26, segundo o Ministério, iniciou-se a recomposição gradual do sistema e disseram que estaria, quando a nota foi emitida, no patamar de 80% de sua capacidade. Agora, Ian, nós soubemos que tanto o Ministério de Minas e Energia quanto a Agência Nacional de Energia Elétrica sabiam da situação do tal gerador. Já havia uma advertência do terceiro gerador, aquele que estava, o STEP que estava furado, não é? Ou seja, você que esteve lá, que presenciou aquilo lá, que viu o drama que esse apagão provocou, não está claro que houve negligência e irresponsabilidade para evitar o problema? Boa tarde, Zaidan. Obrigado pelo elogio, em primeiro lugar. Fico muito feliz. Sim, de fato, eu acho que a palavra é essa, é negligência, falta de planejamento e absoluta irresponsabilidade, né? Não só da empresa, mas principalmente, eu acho, da agência reguladora, né? Que se tivesse feito a fiscalização como deveria, ou se os contratos tivessem feitos como deveriam, isso não teria acontecido, né? Sem dúvida houve negligência e continua havendo, eu acho, né? Esse problema que aconteceu parece ter acontecido em uma hidrelétrica localizada a pouco mais de 100 quilômetros de Macapá e acabou causando todo esse transtorno novamente. Essa cidade fica, como eu disse, no interior, e é interessante porque eles têm uma hidrelétrica dentro da cidade, passaram e continuam passando todo esse tempo sem luz. Olha só que coisa, mas que drama. E essa fiscalização, quer dizer, isso vem de um histórico, né, Ian? Era muito tempo que as pessoas foram, então, a conclusão que se chega, trabalhando no limite. Total, absoluto limite, e não só no limite, mas também sem nenhum processo de redundância, né? Sem nenhum backup, digamos assim. Em sistemas como esse, sempre há o sistema de redundância, caso haja uma falha. Tinha o tal do plano B. Como a gente faz em casa com os arquivos dos nossos computadores, você tem o seu HD ali, depois tem um HD de backup, porque pode dar problema, né? A gente sabe que pode dar problema. E isso não aconteceu lá. Essa talvez seja o grande escândalo, né, de não ter nada preparado em caso de um eventual problema. O Ian, continua o problema de desabastecimento de água potável e também de alguns alimentos? Alimentos nem tanto, água potável, esse é um problema crônico do Amapá. Constante lá, permanente. O que aconteceu com a falta de energia é que a captação dessa água ficou ainda mais complexa. Eu te dou um exemplo. Tem uma ilha, a Ilha de Santana, que fica na segunda maior cidade do Amapá. É uma ilha num braço do Rio Amazonas e tem cerca de 8 mil moradores. Nenhum desses moradores tem acesso à água potável. Parece inacreditável, mas essa é a verdade. Com o apagão, Zaidan, essas pessoas tiveram que pegar a água manualmente dos poços, né, porque haviam bombas, e para algumas pessoas, pior, as pessoas só tinham acesso à água do próprio rio, que é uma parte bastante contaminada do Rio Amazonas. Tem uma fábrica de celulose bem em frente, tem um porto bem em frente, e como você deve imaginar, todo o esgoto in natura é despejado ali, né? Então a situação era essa, as pessoas estavam tomando água do rio ou dos poços. Foi um problema que se agravou, digamos assim, mas a situação do abastecimento de água potável no Amapá, mesmo em Macapá, é muito séria. E houve um depoimento do senador Randolfo Rodrigues hoje com o Datena, aqui no Manhã Bandeirantes, falando que as pessoas esqueceram um pouco a pandemia, porque o problema é tão grave que mexe com a rotina das pessoas, é que eles deixaram de pensar na pandemia porque tem uma coisa muito maior, que é poder, por exemplo, ter água potável para beber. É mais ou menos por aí? Eu acho que sim. Você tem realidades distintas. Esse é um país muito desigual, né? E quando você vai para essas regiões mais periféricas do país, digamos assim, mais afastadas, essas desigualdades elas são ainda mais gritantes, né? Então, você tinha uma realidade no centro de Macapá, por exemplo, na orla, junto ao Rio Amazonas. Eu não vi em nenhum momento falta de luz, por exemplo. Pois é. Não havia falta de luz, eu não presenciei.
Mas você se afastando alguns poucos quilômetros, indo para as áreas que eles chamam áreas de baixada, toda a periferia de Macapá está instalada sobre áreas alagadas, uma espécie de um igarapé, um igarapó, em que as pessoas constroem as casas em palafitas. Ali sim havia uma absoluta Precariedade? inconsistência do fornecimento de energia. Visualmente a gente já claro. percebia que não Sim, havia. várias vezes que eu estive lá, eu tive algumas vezes, eu não encontrei energia, não vi as pessoas com energia. Mas que E logo coisa. sem água também, claro, né? O Joelmir Betting, saudoso Joelmir Betting, dizia que quanto à falta de saneamento, e principalmente ele estaria estarrecido com essa questão do Amapá, que estamos na Idade Média. É isso, Ian? Exatamente esse comentário que eu fiz. É uma situação medieval ali. As pessoas usam o banheiro e os seus dejetos, né? Eles vão diretamente para essa água sobre a qual eles vivem. É algo de lembrar mesmo de Idade Média, sabe? E não tem água na torneira de casa. Ô Ian, o senador também, nesse comentário, estava comemorando a decisão da Justiça de o pagamento de R$ 1.200 para os moradores, torcendo para que não houvesse um veto ou algo do tipo. E isso serviria muito para comerciantes, entre outras pessoas, que perderam absolutamente tudo. Como é que é a situação do pequeno comércio, da pessoa que tinha que vender de manhã para no dia seguinte comprar mercadoria e o que tivesse de lucro comprar comida? Esse público especificamente, como é que está? Eu acho que a situação é catastrófica para uma grande parte desses pequenos comerciantes que tinham seus estoques, que tinham alimentos para vender ou mesmo matéria-prima que necessitavam de energia elétrica para isso, né, para conservá-los. Eu me lembro da história, é um personagem que inclusive estava em uma das minhas matérias, um morador simples, de uma área simples, e comercializava camarão. Lá tem bastante camarão, né? E ele perdeu 80 quilos de camarão, que para ele era uma renda altíssima, né? Sustento dele. E ele me contando que por conta de não ter mais renda, não conseguir fazer dinheiro, ele só conseguia comprar água mineral para a filha, porque o preço da água mineral subiu 300% durante esse período. E ele conseguiu fazer com que a filha escapasse de ficar doente, mas ele estava com uma diarreia tremenda há vários dias. Então, você vê, a situação chega a esse ponto, entende? E esse é o único negócio dele, é a única forma de renda. É como ele sobrevive. E ainda existe uma pandemia circulando por aí, que é uma coisa que as pessoas não vão nem pensar, porque a tragédia Virou segundo absoluta plano. virou segundo plano, Exatamente. exatamente. Zaidan, Agora, Ian, uma última da minha parte aqui. É lógico que esse já é um ano de excepcionalidades aí com a pandemia e ainda esse problema. Agora, o que fica claro é que tudo isso expõe, alarga, amplia um problema crônico que é anterior a tudo isso, né? Ou seja, a realidade em muitos estados brasileiros ela foi agravada pelos problemas deste ano com a pandemia, no caso do Amapá também com o apagão. Mas já há ali um descaso, inclusive daqueles que representam o Estado. É bom lembrar que o Amapá, por exemplo, em certo momento era representado pelo Sarney, que foi para lá para deixar uma vaga para Rosiane Sarney no Maranhão, né? Exatamente, Zaidan. Eu acho que a gente consegue ver isso claramente, como a nossa democracia e os direitos, né, dos cidadãos, ela é variável, né? Depende de que parte você está do país, da cidade, do Estado. Os direitos, a democracia, o Estado democrático de direito como um todo, ele varia muito de acordo com a sua classe social, de acordo com o interesse do poder político em te atender, né? E eu acho que o Amapá, de certa forma, é um reflexo muito claro disso, né? Como toda a região norte, é muito esquecido pelo poder central também, não só pelo poder local, mas também pelo poder central, né? Há menos investimentos para lá, claro, sem dúvida, e para questões tão básicas como essa, como fornecimento de água potável. Oi, Ian, os repórteres de grandes coberturas que saem do local de origem e precisam viajar para fazer algo que tem uma importância para a sociedade, quando estão nesses locais, é inevitável que crie pequenos vínculos, né? Você se afeiçoa a determinadas situações. Qual o tamanho da tua vontade de poder voltar para o Amapá e poder reportar mais o que está acontecendo com a vida dessas pessoas? Olha, eu fiquei com bastante vontade de fazer um trabalho mais aprofundado no Amapá, principalmente sobre essa questão da infraestrutura básica, sabe? Eu tenho que confessar, eu já frequentei dezenas, centenas de favelas e de áreas pobres aqui da região sudeste, mesmo da região norte, conheço bastante
Rondônia, conheço bastante o Amazonas. Mas eu fiquei muito impressionado com o Amapá, com essa, como você falou, com esse cenário medieval. Foi algo que me deu vontade de explorar mais e de ajudar, quer dizer, ver onde está o contar, cerne do problema, né? Porque são vários, né? Devem estar distribuídos. Exatamente. E fazer uma radiografia. Eu tinha muita vontade de ver esse Brasil mais profundo ainda do que eu imaginava. Você conhece Roraima, Ian? Conheço. E ali é bom lembrar que a energia vem da Venezuela. Exatamente. Bem lembrados aí. Vem de Alguri, da hidrelétrica de Alguri. Roraima não está ligada ao Sistema Nacional, né? Pois é, olha só. Ian, muitíssimo obrigado, bom trabalho, Obrigada, parabéns querido. por tudo que rolou. E se você voltar para lá, eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de conversar mais vezes sobre esse flagelo do norte do Brasil. Vai para lá e volte para cá. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Valeu. Obrigada a você.